Marcos, qual é o grau de escolaridade que é exigido pela escola na contratação dos seus funcionários? Bom, uma das coisas também que a gente começou a mudar depois do início desse trabalho de gestão de RH é que a gente tinha um percentual considerável de que pessoas que trabalhavam com a gente, por exemplo, em cargos auxiliares, elas não tinham obrigatoriedade de terem superior ou formação específica. Tinha um magistério, alguma coisa assim, mas não tinha obrigatoriedade. Com o começo desse processo, a gente definiu e mudou algumas coisas. A primeira delas nós temos um grupo de pessoas que a gente chama de chamadas estagiárias. Essas pessoas hoje fazem um papel de auxiliares, muitas vezes, e que, obviamente, por serem estagiárias, elas estão estudando, né, pedagogia, elas estão se especializando na área. E que, ao entrar aqui dentro, depois de passar pelo processo seletivo, processo de recrutamento e seleção, elas têm pelo menos um programa de integração de 5 a 7 dias, que dentro desses 5 a 7 dias elas fazem um trabalho exatamente de entendimento do processo, de procedimentos aqui para trabalhar no Fadelito. Então, por exemplo, os 2 primeiros dias, elas são proibidas de fazer qualquer coisa que não seja observar e descrever a rotina de sala. Porque é inadmissível que elas venham trabalhar com as crianças sem saber quais são as necessidades delas. E assim por diante até de 5 a 7 dias, porque varia também de acordo com a avaliação de cada uma, onde o último dia, por exemplo, ela toma conta de uma criança o dia inteirinho. Essas avaliações são feitas com base em relatórios diários. Existe uma entrevista que inicia com a coordenadora e termina com a coordenadora. E no final existe uma avaliação da coordenadora para comigo, muitas vezes até com a pessoa em avaliação junto, para que se decida pela contratação dela ou não. No caso dos professores, sem exceção, todos eles são formados. E o que a gente chama de professor A, ou seja, aquele que está um pouquinho acima, também são pós-graduados. Então, todas as pessoas hoje que trabalham com a gente na área pedagógica, elas têm um processo de formação. E mesmo aquelas que são mais antigas, que ainda entram no processo de exceção, têm formação específica na área, pelo menos, como, por exemplo, o magistério, ou cursos especializados em berçário, por exemplo, mas que também estão migrando para a formação. Tanto que o próprio Fadelito ele foca esse trabalho de desenvolvimento do próprio funcionário, que todos os funcionários que trabalham no Fadelito há mais de 6 meses têm o direito de ter a formação paga pela escola, seja ela pós-graduação ou formação, desde que seja, obviamente, na área de pedagogia, na área que interessa para a escola. Marcos, nós sabemos que o Fadelito, a cada dia que passa, vem crescendo mais e mais. Como que vocês estão se preparando para esse crescimento? Bom, primeiro de tudo, é não abandonar a essência, né? Por que o Fadelito nasceu, por que ele existe, quais são os valores, quais são as crenças para a escola existir. Então, a primeira coisa que a gente fez foi sentar com a direção, poder conhecer a história, o porquê, né, da onde que eles tiveram a ideia de repente terem uma escola. E, em cima disso, a gente, em vez de simplificar e criar o que a gente chama de missão da empresa, a gente dividiu isso em 4 premissas, né? Que são elas: o respeito por todos que estão aqui, sejam eles colaboradores, pais, crianças, coordenadores. Vanguarda, porque é uma empresa que sempre quer estar um passo à frente, seja na parte de tecnologia, seja na área de ensino. Personalização, que nada mais é do que o que a gente chama do marketing, né? One-to-one, que é 1 para 1, que é poder fazer com que as pessoas se sintam diferentes, que a gente possa, dentro da possibilidade, cada vez mais entender as pessoas naquilo que é mais importante, mais particular para elas. E o último, e não menos importante, é a sustentabilidade, né? Não só no conceito da ecologia, mas de ser uma empresa sustentável, comercialmente falando, mas principalmente para as pessoas que estão aqui dentro. Num segundo momento, a gente começou a definir o que a gente pode chamar de uniformização dos procedimentos. Nada mais é do que pegar tudo aquilo que a gente acha de certo e correto para cada área e fazer com que todas as escolas entendam isso da mesma maneira. Então, foi criado um manual para cada área. Então, por exemplo, hoje nós temos um manual de atendimento aos pais pela parte de portaria. Vou dar um exemplo claro disso. Está garoando. O porteiro deve ou não pegar um guarda-chuva para levar a mãe até o carro? É ordem. Vai levar ele até o carro. Ele não vai perguntar para a mãe ou para o pai se ele quer que leve até o carro. Claro, se a pessoa se opôs, sempre vai ser respeitado. Primeira premissa. Mas, acima de tudo, que cada procedimento, área de berçário. Hoje, todos os nossos berçários têm os mesmos procedimentos de higiene,
as mesmas rotinas diárias, a mesma postura exigida de cada funcionário, a mesma formação, então isso vale para cada área. Então, isso nos dá uma segurança, porque se amanhã nós decidíssemos ter 10 escolas, eu posso te garantir que as 10 escolas vão ter os mesmos procedimentos. Sem dúvida, pessoas diferentes, onde cada uma vai trazer a sua vivência, sua experiência, mas o atendimento e o tratamento, ele vai ser igual para todos aqueles que estudarem aqui. Então, a gente fica muito confortável, fico muito confortável na posição de dizer, se hoje uma criança está nessa unidade que a gente está, ou está na unidade Bonfiglioli, eu posso te garantir que os procedimentos e as exigências são as mesmas. Isso para todos os funcionários que trabalham aqui. Marcos, obrigado pela sua entrevista aqui no programa Minha Escola. E para você e para toda a equipe Fadelito, boa sorte e sucesso. Eu agradeço e até a próxima.